Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Eri, eu sou neuropsicopedagoga e na live de hoje eu vou falar para você sobre o método multissensorial eficiente. O que é isso? É um método de alfabetização e esse método de alfabetização ele usa várias entradas sensoriais da criança para alfabetizar. Então, ele é baseado no método multissensorial e eu fiz as minhas adaptações, né? Pra gente ter aí um melhor rendimento, um melhor aproveitamento. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer a live e depois no final eu vou discutir com vocês algumas perguntinhas que me mandaram no inbox, tá? Sobre dislexia, sobre criança que tem deficiência intelectual, aí no final a gente fala sobre isso, tá bom? Então, olha só, o método multissensorial eficiente, né, de alfabetização, o que ele faz? Ele trabalha com as várias entradas sensoriais da criança, né? Então, ele trabalha com a audição, que é a ênfase nos sons das letras e na forma fonológica das palavras. Oi, Dri, oi, Fátima. Ele trabalha com a visão, né? A ênfase na forma visual das letras, pode usar tamanho diferente, cor diferente, né? O que a gente tem que ter de material que é básico, é necessário no método multissensorial? A gente precisa ter as letras em formato de lixa, ou seja, ela é recortada, tá? Em lixa mesmo, tem lixa de gesso, lixa para lixar armário, aí você vê, você pode confeccionar. A gente utiliza a caixa de areia para a gente fazer o desenho das letras e além disso eu utilizo também as letrinhas móveis e no decorrer aí da live eu vou explicar como eu uso cada uma, em que momento você usa cada uma delas. Tá bom? Então, olha só, os princípios que orientam um método, então, multissensorial são a audição no ênfase da letra, né, do som, a forma fonológica, a visão, ou seja, essa criança precisa ver essa letra, né, então a gente usa cor, tamanho diferente, a parte da sinestesia, que é a parte do movimento, como eu desenho essa letra, tá? A parte tátil, ou seja, sensorial, no que eu falei, o alfabeto lixa. E a parte da articulação, né? ênfase na memória articulatória de letras e palavras, de forma consciente e intencional. Então, eu posso dizer para você que Fernand e Keller, né, eles também incentivavam a pronunciar em voz alta os nomes das letras. Então, você introduzia aí, por exemplo, a letra A para criança, mostra ela no alfabeto lixa, mostra a direção do movimento e aí você pede para essa criança representar no ar. Então você faz isso, gente, com o alfabeto todo. Você já está trabalhando o princípio alfabético, tá bom? Então o Orton, né, depois é um outro autor aí, ele diz o quê? Que a gente precisa da associação tríplice visual, auditiva e sinestésica. Olha só, 3 entradas sensoriais aí. Em 1925, Orton e Gilligan, eles fazem uma variação do método multissensorial, né? Então, a gente tem que ensinar a correspondência da letra, grafema com o som. A gente precisa ensinar a questão do tato, questão do movimento, da pista tátil visual, né? Qual é o som que eu faço com a boca? Então, por exemplo, eu vou ensinar a letra A, o M, Então, tem uma pista visual, não é somente o som. E a gente tem uma regrinha aí, né? Então, o que a gente faz no método multissensorial? A gente apresenta as letras separadamente, com o seu nome e com o seu som. Então, você vai fazer assim, ó. Essa é a letra A. Mostra a letra A para ela. A letra A faz A. E você repete pela segunda vez. A. É o A da abelha. É o A do amor. É o A do anel. E aí a criança aproveita e olha a sua boca. E você pode pôr o dedo para falar que é o som do A. Depois disso, a criança ela traça essa letra, né, em cima do alfabeto lixa. Ela pega os 2 dedinhos e ela passa por cima do alfabeto lixa.
Renata, sou professora de escola pública. O que eu faço? Dá para você confeccionar o alfabeto lixa, sim. É uma das coisas que eu ensino no curso, como você faz isso, né? E dá para você fazer também em EVA com glitter, porque ele é áspero, né? Aí tem essa porosidade dele para a criança memorizar qual é o sentido da letra, para depois ela criar essa memória e acessar quando ela for usar para escrever as palavrinhas, tá? Além disso, nós temos a combinação das sílabas, a gente entra com as sílabas regulares primeiro, né? E por fim, a introdução das palavras com correspondências irregulares, que são aquelas que a gente apresenta as sílabas complexas, né? Então, prato, bloco, planta, ok? Depois que a gente apresenta essas palavras de sílabas irregulares, a gente vem e apresenta a frase para a criança. Ela já consegue construir uma frase. A abordagem multissensorial, gente, ela tem um acesso no cérebro em que ele aciona diferentes canais da entrada de conhecimento e, com isso, vários estilos de aprendizagem. Todo mundo é diferente, cada um aprende de uma maneira. Então, olha só. Tem gente que aprende mais pela parte auditiva, tem gente que aprende mais pela parte visual, tem gente que aprende mais pela parte sinestésica, né, que é de movimento, tem gente que gosta mais da parte pragmática, sentar e escutar alguém falar, tem gente que gosta de misturar aí, tá bom? Então ela precisa da parte auditiva, visual e prática, né? Então o método multissensorial, ele proporciona isso. Então, por isso que é um método que atinge todas as crianças. Torres diz, né, que a abordagem multissensorial, ela se centra num programa fonológico. Ou seja, Renata, se eu vou trabalhar com som, se eu vou trabalhar com letra, fonema, grafema, qual que é a diferença do método fonológico para o método multissensorial? Eu posso dizer para você que o método multissensorial, ele engloba o método fonológico. Ele vai além da parte fonológica. O que acontece no Brasil? Muita gente fala assim, eu aplico o método fonológico, né? Que ensina aí como a criança faz o som da letra para poder desenhar. Só que a pessoa acaba usando a parte multissensorial também, sem saber. E aí ela acaba fazendo uma misturinha. Então, isso nem sempre é interessante. E o que a gente faz? A gente explica o método multissensorial e você usa. E ele tem grandes resultados. A chance de uma criança se alfabetizar pelo método multissensorial é muito maior do que uma criança se alfabetizar, por exemplo, pelo método global, tá? Então, por isso que ele é eficiente. E sou eu que falo isso? Não, são as evidências científicas. Tudo isso, gente, é baseado em ciência. Como eu sempre me apresento, eu sou neuropsicopedagoga. Então, além de ter feito a psicopedagogia, eu fiz a neuropsicopedagogia, que estuda o cérebro, como o indivíduo aprende. Quais as habilidades que eu tenho que desenvolver e como eu desenvolvo essas habilidades. Então, é baseado em evidência científica. Não fala assim, Renata, ela acha que eu não acho nada. Tudo que eu proponho para vocês no curso, quando eu faço as lives, é baseado em evidência científica. Alguém foi, estudou, aplicou e viu que deu certo. E eu faço o quê? Aplico com as minhas crianças e ensino as minhas professoras aí, tá? A observação, né, do grafema, né, do desenho no ar com o dedo, a escrita, a sua pronúncia, tudo isso é parte do método multissensorial. O método fônico, gente, ele não usa aí, tá? Ele não usa essa parte de movimento, do tato, da sinestesia, ele não usa. Ele usa a parte auditiva e visual. A maioria das pessoas fazem uma confusão. Eles acham que o método fônico, ele tem um foco na letra, né, do som. Na verdade, a gente ensina o som para poder ensinar a grafia. O fim é a escrita, tá? Os efeitos positivos nos níveis de leitura obtidos no segmento do treino multissensorial seriam a consequência de uma melhoria na memorização das letras exploradas visualmente e hapticamente, que é o tato. Então, quanto mais eu exploro isso, fica mais fácil da criança memorizar e quando ela vai ler, ela acessa essa memória. Por isso, ela lê com mais fluência, ok? Eu tenho 3 etapas a seguir, né, no método multissensorial. A primeira
eu tenho que ensinar consciência fonológica. Dentro da consciência fonológica, eu ensino a consciência fonêmica. Renata, consciência fonológica é um assunto bem amplo. Sim, é bem amplo. A gente começa a trabalhar lá na educação infantil e a gente segue trabalhando no ensino fundamental 1. Você pode trabalhar consciência fonológica até o 5º ano. Tem várias atividades, tá? Um dia a gente faz uma live só sobre consciência fonológica aí, para vocês terem noção da dimensão desse assunto. O que é a consciência fonêmica? A consciência fonêmica é o último degrau que eu tenho para poder ensinar uma criança nessa parte da consciência fonológica. É o som correspondente a cada letra. Então, por exemplo, eu faço para ela assim, ó. L, A, T, A. Eu falei a palavra L, A, T, A. Lá, tá. A criança só consegue perceber isso, ter essa consciência fonêmica, se isso for trabalhado com ela. É uma das habilidades mais difíceis que a gente tem para trabalhar dentro da consciência fonológica. E ela é muito importante para a alfabetização. Além disso, eu também trabalho o quê? O princípio alfabético, né? A criança ela tem que saber o nome da letra, foi o que eu expliquei antes lá da letra A. Ela tem que saber o nome, ela tem que saber o som e ela tem que saber o desenho dela, né? Qual é a forma da letra A do alfabeto todo. Depois, o ensino, gente, ele é simultâneo, né? Você ensina de forma sistemática a correspondência grafema, fonema e numa forma sequencial, tá? Tem que ser explícito. Você tem que falar para a criança qual é o nome da letra, qual é o som, qual é o desenho dessa letra e ir aplicando nas palavras que a gente chama de palavras-chave aí, que são base, né? As palavras de maior incidência, de maior ocorrência. Então, a gente trabalha o método em cima de algumas palavrinhas. Depois disso, a gente tem um ensino explícito, diversas possibilidades de leitura dos grafemas e escrita dos fonemas. Como eu faço isso? Então, olha só. Eu tenho as letrinhas na lixa, tá? Lixa mesmo, aí lixa de armário, lixa de gesso. Eu recorto e colo ela numas plaquinhas. Renata, vai dar muito trabalho. Se você é professora, você vai usar isso muito tempo. Não tem opção da lixa. Você pode fazer ela no EVA com glitter, que ele é mais grosso. Além de, então, nessa parte, eu ensino, então, a criança a passar o dedo, você junta os 2 dedos e passa. E enquanto passa, você fala o som e o nome dessa letra. Então, ó, essa é a letra A. A. Enquanto, olha só a memória que ela tá criando. Auditiva, visual e tátil, além da sinestesia, que é o movimento. Você vai ensinar a letra B. Essa é a letra B. B. É o som dela é B. E aí você repete. B. E você dá exemplos em seguida. Bola, banana, bicicleta. No começo, você tenta usar com a letrinha no início da palavra. Depois você pode colocar no meio e pedir para essa criança identificar, tá bom? A abordagem multissensorial eficiente, ela vai estabelecer uma associação simultânea e estreita entre as diferentes percepções do aluno. Então, o que ele vê? A boca, né, o movimento que você faz com a boca e a letra, é a modalidade visual. Depois, o que ele ouve é o som e o fonema, é a modalidade auditiva, ou seja, ele está escutando, ó. Já trabalhei 2 sentidos aí, visão e audição. Depois, entra no sentido de vibrações. Então, por exemplo, ela vai fazer o som do R. O som do R, eu posso, um deles, sentir aqui na garganta, ó. E tem o que é feito aqui, ó. Tá? O som do M, ele é nasal. Som do N, 2 dedinhos. Muda a boca e muda a pista, tá? Depois, eu tenho a parte, né? Essa daí foi a parte da articulação. Eu tenho a parte da visual e de movimento. Então, o desenho que eu apresento para essa criança.
E por fim, a sinestesia, que é o movimento. Tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte da abordagem multissensorial. Eu não posso excluir um dos sentidos, tá? Eles têm que estar presentes. O Telles, ele defende que a atividade multissensorial, ela ativa simultaneamente zonas do cérebro que facilitam a aprendizagem. Então foi o que eu falei, cada indivíduo é único, cada um aprende de um jeito e a abordagem multissensorial, ela atende isso, né? Porque ela é visual, auditiva, sinestésica, que é do movimento, e tátil, ok? A utilização simultânea diferente de vários sentidos potencializa a aprendizagem e a memorização do grafema-fonema, da letra e do som. Olha uma atividade legal. Você trabalhou a atividade aí com a lixa, trabalhou o alfabeto com essa criança. Não é uma vez só, é uma atividade que você vai repetir sempre. E depois que essa criança já criou essa memória, você faz o desenho na mãozinha dela. Então você manda ela fechar os olhos e você faz o desenho e pergunta: que letra é essa? Qual é o som que ela faz? Você poderia me dar um exemplo de palavra? Olha só que atividade legal. Tudo na oralidade aí, sentindo no tato, e essa criança vai criando a memória. As atividades realizadas, né, elas são baseadas numa sequência, tá? Sempre tem uma sequência. Então, o que eu faço? Eu ensino o som, né, o fonema correspondente àquela letra. Você pode usar o artifício também, além de uma pista visual, né? Você pode usar um espelho para você trabalhar com essa criança. Tem método multissensorial que realmente faz uso do espelho. Ou você pode colocar um flashcard aqui do lado da boca. Então você mostra A, B. O som do C tem dois, né? Que é o K e o S. Duas possibilidades, né? O K da casa e o S da cebola, ok? E você vai mostrando cada um com a pista aqui do lado, tá? É uma abordagem que a gente tem. Os nomes das letras. É importante a criança saber o nome da letra? Quando você trabalha o princípio alfabético, que a gente completa com o som e um exemplo e um movimento que a gente faz para desenhar essa letra? Sim. Só o alfabeto tem importância? Não. Só o alfabeto não tem importância. Adianta, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Você sabe todo o alfabeto em russo. Significa que você consegue formar uma palavra em russo? Pronunciar essa palavra em russo? Não, né? Porque as letras têm nomes, né? A, B, C. Tanto que tem método que fala B com A não faz ba, porque senão ficaria B-A, certo? E o que me interessa é o som da sílaba em si, é o ba. Então é o som do B com o A, e eu juntando ba, ok? O desenho na letra do ar. Então, a criança fez o desenho, né? Aí no alfabeto de lixa. E aí depois eu passo fazendo o mesmo exercício, mas no ar, pra gente ver se essa criança lembra. Então é um método gostoso, as crianças se interessam pelo método, tá? É diferente dos outros que elas falam assim, é só folhinha, não tem mais nada. Principalmente quando a gente só entrega xerox, né, pra essa criança em folhinha branco e preto, né? Eu tenho criança que chega aqui na clínica que eles olham pra mim e falam, não me vem com folhinha. Eles odeiam de tanto que eles receberam esse tipo de atividade o ano passado. Que foi uma das estratégias que a gente, enquanto professor, tinha. Não tinha muito o que fazer, não estava tendo aula. E a estratégia que o professor tinha que usar era essa, tá? Depois disso, exercício de estímulo à consciência fonológica, correspondência regular entre letra e som. Então, aí você começa com as sílabas regular, tá? Então, quando você apresenta, por exemplo, uma letra nova, vamos supor que você apresentou o C. Ele tem dois sons? Sim. É possível formar sílabas diferentes, que é o K, o Cu e o C e o Si? Ok. Mas ele não é irregular, porque ele é formado de uma consoante e uma vogal. A gente chama isso de sílaba canônica, tá? É diferente, por exemplo, quando a sílaba é formada
por 2 consoantes e uma vogal, em Atlas. Diferente quando eu uso uma vogal e uma consoante, aspas, né? A-S. Então, a gente trabalha primeiro as sílabas regulares. Em seguida, eu venho com as sílabas irregulares, que são as sílabas complexas, tá? Trabalhei tudo isso, vou para a caixa de areia, trabalhar um movimento na areia. Além de trabalhar as letras, eu também posso trabalhar traçados que vão ajudar na caligrafia, tá? Muito importante trabalhar traçado com a criança. A gente trabalha na caixa de areia. Aí eu vou para atividade física mesmo, aí eu vou para atividade concreta, no papel. Então, olha, tanto que eu trabalhei antes de chegar na atividade escrita, né? Trabalhar com letrinhas móveis, para você joga o som para a criança, coloca as letrinhas dentro de um saco, pede para a criança enfiar a mão e sentir. Que letrinha você tá sentindo? Ah, professor, eu acho que é a letra L. Aí ela tira e verifica se realmente é a letra L. Então, eu tô trabalhando a atividade tátil. Colocou lá em cima da mesa, letra L, me dá um exemplo que comece com L. Laranja, lápis, Letícia, né? Dá para trabalhar também nome próprio das crianças. Estímulos multissensoriais. Então, eu trabalho o estímulo auditivo, visual, sinestésico e tátil. Trabalho manipulação de alfabeto móvel, como eu citei para você. Então, você põe dentro do saquinho, você deixa essa criança manipular, sentir a letra. De preferência, se você tiver aqueles que são de plástico, é melhor. Por quê? O EVA, nessa hora, o EVA simples, ele dobra muito facilmente, às vezes a criança não consegue perceber. Então, se você tiver um alfabeto, por exemplo, que é de madeira, que é de plástico, é mais fácil para a criança ter noção do que é aí esse alfabeto e qual é a letrinha que ela está pegando na mão. Dá para você colocar um objeto e pedir para ela completar, por exemplo, com a letra que vocês estão estudando, né? Então, eu sempre dou o exemplo aí do copo, né? Então, eu ponho o copo lá para criança. Vamos supor, primeiro eu tô trabalhando as vogais. Eu coloco a letra C, eu coloco a letra P, eu deixo um espaço. E olha que palavra interessante. Eu tenho 2 letras Os, mas uma é aberta e a outra é fechada. Então, ó, copo. E você vai falar para a criança e pedir que ela complete aí quais são as letrinhas que vão no espaço que estão faltando. Depois, vamos supor, você está trabalhando com a letra C. Você pode deixar o espaço somente aí da sílaba, né? O có, e você pode completar com o pô. Deixa lá o pô para ela. Aí você fala, com o que eu vou completar? Ó, presta atenção, é a letrinha que nós estamos estudando. Có. Pô, e aí ela coloca as 2 letrinhas, né? A gente vai construindo a escrita com a criança. Além disso, jogos de movimento. O que eu posso fazer? A criança, muitas vezes, ela escreve uma frase toda junta. Por quê? Porque ela não sabe que uma frase é feita de palavras e que entre essas palavras tem que ter um espaço. Isso é consciência fonológica. Uma atividade muito legal que tem pra gente trabalhar é... Você pega um piso no chão, pode ser numa amarelinha, por exemplo, e você fala uma frase inteira para a criança. A menina se chama Ana. Para cada palavra, ela pula um quadrado. A menina se chama Ana. Você pode fazer essa mesma atividade depois que ela assimilou sobre a frase com palavras, dividindo em sílabas. Casa. Casa, ela pula. Outra atividade, você pode trabalhar separando com bolinha de massinha. Você pode trabalhar separando com palitos de sorvete. Pode trabalhar batendo palma, né? Para cada um ela bate uma palma. Então, são várias possibilidades que a gente tem aí. Além disso, trabalha-se a caixa de areia. Estamos na época do ensino online. Posso deixar a minha criança brincar com as letrinhas aí no teclado? Sim, e deve. Tem atividades que a gente consegue compartilhar, que a criança do outro lado do computador consegue escrever. Sabemos que
tem as escolas públicas e nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a computador, celular, e essa atividade fica inviável. Tô dizendo para aqueles que têm essa possibilidade, é uma alternativa bem legal. Você pode falar a palavra e a criança escrever no computador, tá? Renata, isso é válido? Lógico que é. Você tá fazendo essa criança ler, né? A criança aprende primeiro a ler para depois escrever. Então, o que acontece? Aqui, ó, você tá trabalhando as duas atividades. Eles acham o máximo porque eles estão usando o computador, tá? É uma opção que a gente tem em época de pandemia. Além disso, adivinhar o som, né? Você faz o som para ela. Então, vamos supor, você vai fazer o som do P. Então, você vai dizer assim, ó. Qual é o som? Corresponde a que letrinha? Ah, é o som do... É o som do P. É o som do pato, da porta. Ok? Então, a criança adivinha qual é o som que você está falando. Você pode fazer uma associação mnemônica, né? Então, você vai associar determinado objeto com a letra. Então, por exemplo, você tem limão. Todo mundo tem um limão em casa. Limão, ele começa com L. Essa criança pode pegar o limão, desenha aí no ar, tá? Laranja, mesma coisa, desenha o L. Tá comendo morango. Hoje, na hora da sobremesa na escola, é morango. A professora pode pegar o morango, traz para a sala, eles começam a associar, né, a questão da visão com o movimento e o som da letra, ok? Você sempre tem que fazer uma revisão. Então, você sempre começa a aula, né, retomando aquilo que você ensinou num dia anterior. Então, eu sempre, por exemplo, quando você está nessa fase aí de ensinar a consciência fonológica com o princípio alfabético, você começa a aula daí todo dia. É repetitivo? É repetitivo. A criança ela vai aprender por repetição. Faça um banco de palavras com o número de palavras mais usuais que você tem no dia a dia, aqueles que mais as crianças usam, né? Que são as primeiras palavras que elas começam a escrever. E aí você pode mandar como atividade. Quantas palavras vão ser? Põe umas 10, né? Não precisa ser um monte. Então, essa criança ela tem que treinar a leitura, ela tem que treinar a grafia. Você faz aí uma atividade de leitura oral em conjunto, explicando. Passa o dedo embaixo de cada palavrinha. As professoras em sala é interessante você ter flashcard, né? Dessas palavras que você utiliza. Além disso, depois que essa criança levou a listinha, treinou a leitura, treinou a grafia, tá na hora de você fazer um ditado, para você ter noção de quanto ela assimilou. Renata, copia ditado na década que estamos hoje? Sim. Ah, isso é muito antigo, funciona. Saiu um estudo francês em 2019 que as professoras de ensino fundamental deveriam dar uma cópia e um ditado todo dia em sala de aula. Porque funciona, porque simplesmente as crianças passam a ter fluência de escrita e fluência de leitura. Uma das dúvidas que me chegam, Renata, meu aluno ele lê silabando. Sabe o que é esse ler silabando? É falta da prática. Muitas vezes essa criança lê lá, ba, lê, ya. E aí ela vai ler novamente, ela lê silabando. Falta o quê? Leu baleia separando aí silabando. Lê novamente, leu silabando, repete com a criança, baleia, e manda ela passar o dedo. O cérebro entende aí que finalizou essa palavra, tá? Fluência de leitura é treino. A gente começa do básico com palavrinhas soltas, depois com frases de 2 palavras, depois você aumenta e só o treino faz com que ela tenha fluência de leitura, né? Existe a prancha de nomeação automática rápida, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. A prancha de nomeação automática rápida serve para a criança adquirir fluência de leitura. Então, como que ela é essa prancha? Ela tem, vamos supor, vou fazer das cores, tá? Você coloca 5 bolinhas de cores, vai ter, então você põe azul, rosa, verde, amarelo, laranja. Você vai fazer uma lista com essas 5 cores até embaixo, são 10, tá? Então, você vai invertendo. E essa criança tem que tentar fazer essa leitura
o mais rápido possível. Azul, amarelo, verde, laranja, rosa. Rosa, amarelo, azul, verde, laranja. Quanto mais rápido ela lê, isso influencia na leitura. Por quê? É o acesso rápido da memória. Isso daí, quando ela estiver fazendo isso com frases, com palavras, é um exercício que aumenta a velocidade. A gente faz isso na clínica, né? E você pode fazer isso na escola também. Depois, você fez a revisão, você fez aí a cópia, você fez o ditado para ver o nível, tá na hora de você avançar. Tem condição da gente avançar? Sim, avance, né? Começa a construção de palavras, começa a construção de frases. Estabeleça um sistema, gente, de recompensa. O ser humano é movido à recompensa. Precisa ser uma recompensa, sei lá, material, principalmente na escola, quando a gente tem 30, 40 alunos. Não, faça uma brincadeira divertida. Fala assim, ó, no final da aula a gente vai fazer uma brincadeira, né? Tenta movimentar essas crianças. Às vezes você pode fazer aí, sei lá, algum prêmio se você tiver condições, a escola que você trabalha, vou dar uma borrachinha diferente no final da semana, vou dar um lápis da escola, né? As crianças se sentem motivadas. O ser humano, ele é movido à motivação. Você levanta todo dia de manhã e vai trabalhar por quê? Porque você fala assim, eu não tenho nada pra fazer, vou trabalhar, ou porque você sabe que você vai receber uma recompensa que é seu salário, tá? Pensa nisso. Tem gente que fala assim, não, se eu acostumar a criança com recompensa, ela nunca mais faz nada se não for por recompensa. Não é bem assim que funciona. Quando a criança começa a ver que ela está aprendendo a ler e escrever, ela mesma começa a pedir para você atividades. Né? Essa criança gosta, ela aprende. E o método multissensorial é um método divertido, né? Não envolve só folhinha, não envolve só a fala, ele envolve outros elementos. Você pode aí, sei lá, tá estudando uma letra nova, faz com giz no chão, pede para a criança andar em cima, dá giz para ela escrever no chão da escola, se tiver uma parede que tem aí uma lousa pintada, ou mesmo dentro da sala de aula. Essas crianças, na verdade, elas acreditam que elas estão brincando, mas elas estão aprendendo também, né? Então, aprender pode ser divertido, não precisa ser chato. Tem muita criança que não responde ao método de ensino porque ele é chato. Ele tá sempre ali naquela mesma coisa, não faz uma atividade diferente, né? Consciência fonológica que você tem que trabalhar todo dia, tem 1000 possibilidades que você pode fazer para trabalhar com a criança. Então, assim, vamos tornar a aula mais divertida. Eu sei que pelo computador hoje em dia, né, a gente tem, assim, escola que ainda tá pelo computador, não tá tendo aula presencial em função da pandemia, mas a gente tenta preparar atividades diferentes. É possível você fazer uma parceria com a família. É fácil? Não, eu sei que não é fácil. Muitas famílias não estão nem aí, eles delegam tudo para a escola que se vire, o problema da escola, eles têm que solucionar. Não dá para ficar esperando, então você faça a sua parte, tá? Uma outra coisa que complementa o método multissensorial é você fazer ditado, por exemplo, somente com o som das palavras. Então, por exemplo, a, k, a. Aí você pode dizer as letras F-A-C-A. Nos Estados Unidos, gente, tem os concursos de spelling, né? Que são aí os tipo Luciano Huck da vida, justamente por causa do método fônico. E a gente pode utilizar isso no método multissensorial, tá? Você faz aí ditado de som, você pode fazer o ditado das letrinhas e pede para essa criança construir a escrita. Além disso, jogos de alfabetização disponíveis na internet, né? Faz parte do complemento aí do método multissensorial, essa parte de joguinhos. Isso estimula a criança. O que ela aprende em sala, ela aplica nesses joguinhos. E elas vão avançando de nível, né? Isso torna muito mais interessante. Hoje, o que eu tinha para falar sobre o método multissensorial de alfabetização aí, né? Um método eficiente, que dá conta, que a criança aprende e aprende rápido, viu? Não é um método que demora muito, não. Se você trabalha o princípio alfabético, consciência fonológica durante 2 semanas, eles já começam a formar palavrinhas. Eles já
começam a memorizar, já começa a leitura, a criança fica feliz, a família fica feliz e o professor se enche de orgulho. Alguém tem dúvida, gente? Senão eu vou encerrar a nossa live por aqui hoje. Kleber tá aí, boa noite, Kleber. Eu fiquei de esclarecer dúvida, né? Fiquei de esclarecer 2 dúvidas aí, né, que me mandaram. Uma dúvida que é recorrente é sobre criança disléxica. O método multissensorial é um dos métodos mais eficientes para criança disléxica. Renata, ele trabalha o som, ele trabalha o resto também, ele trabalha o movimento, ele trabalha a parte visual, né? E de várias maneiras. Então, ele funciona para criança. Além disso, ele funciona para criança que não tem dificuldade de aprendizagem. Então, olha só, vamos supor, você tem uma sala, isso é muito recorrente em salas multisseriadas ou de 2º, 3º, 4º, 5º ano, crianças que não alfabetizaram no primeiro. Você utiliza o método multissensorial, todo mundo vai alfabetizar, tá? Renata, corre o risco de alguma criança não alfabetizar? Sim, corre o risco. Vou citar aí um caso, por exemplo, a criança tem deficiência intelectual severa ou profunda, né? Que são 4, leve, moderado, severo e profundo. Se a criança tem deficiência intelectual leve e moderada, ela alfabetiza. Às vezes ela demora um pouquinho mais, mas alfabetiza sim. Se ela tiver uma deficiência intelectual severa e profunda, ela não alfabetiza. Infelizmente, ela tem dificuldade na memória de longo prazo, na memória de curto prazo, ela não retém informação, ela não consegue alfabetizar. Renata, você está dizendo que é impossível? Não estou dizendo que é impossível, mas é o que a gente vê na literatura, tá? Criança com síndrome de Down alfabetiza? Alfabetiza também, tá? Criança autista, qual é a dificuldade do método multissensorial? Se a criança tiver alguma questão sensorial, a questão do tato, por exemplo, ela não vai gostar do alfabeto lixa. Talvez ela tenha uma questão em relação à areia, né? Aí vai de criança para criança. Tem criança autista que não tem problema com nada disso e alfabetiza tranquilamente, tá? Uma das perguntas que eu recebi também foi o tempo de alfabetização. Olha só, o MEC diz que a gente tem até o final do 2º ano para alfabetizar uma criança. O que é uma criança alfabetizada? É aquela criança que consegue ler, escrever, interpretar texto e produzir texto. Então, se ela quiser me contar uma historinha, ela vai conseguir. Renata, criança de 1º ano aí, quantas linhas vai ter uma historinha dela no final do 1º ano? Máximo 3, gente. Você põe lá 3 figurinhas e você pergunta para essa criança o que está acontecendo, tá? Então, ela consegue reproduzir aí 3 frases no máximo. Espera-se que no final do 2º ano ela consiga contar uma historinha um pouquinho melhor aí, pelo menos umas 8 frases. Mas como ela vai conseguir isso? Somente se você trabalhar. O que eu tenho visto aqui na clínica é que, em função da pandemia, a produção textual tem sido deixada de lado um pouco, tá? Então, chega criança para mim aqui, às vezes, de 4º, 5º ano, que não tem nem noção do que é uma produção textual. Não sabe o que é um parágrafo, não sabe o que é pontuação. E eles cometem esses erros também na hora da leitura. Quando ele só vai ler a historinha, não tem pontuação nenhuma. Falta de treino, falta de ensinar essa habilidade, tá? Teve uma outra pergunta que eu recebi. Tá, completando aí, ó. 1º ano, tá? A criança tem que estar alfabetizada, tem que estar pelo menos no final do 1º ano lendo a sílaba simples. Casa, mala, macaco, mola, pato, bolo, tem que estar lendo, tá? Passou disso, a gente já considera aí como se estivesse com um atraso. O que é que acontece? Na última pesquisa que eles fizeram aí, né, o MEC, 8 em cada 10 crianças que foram para o 2º ano não sabem ler nem a sílaba simples, tá? Foi em questão da pandemia, foi o sistema de aula online, criança não se adaptou. O que acontece? Aula online para crianças de 1º, pelo menos até 3º ano, tem que ter alguém do lado de cá.
tem que ter um acompanhamento de um pai, tem que ter acompanhamento de uma avó. Uma criança de 1º ano, gente, não assiste aula online sozinha. E não faz as atividades entregues pela escola sozinha também. Fato. Precisa da parceria da família, tá? Então, esse 2º ano que está acontecendo esse ano aqui, a professora está tendo que trabalhar com alfabetização. Né? Lógico, é uma continuidade, tá? 2º ano ela continua trabalhando sílabas complexas, formação de frase, leitura, gêneros textuais, mas tá tendo que começar lá do início, né? Porque as crianças pouquíssimas alfabetizadas. E é uma das queixas principais aqui da clínica hoje. Tá bom? Então aí o Kleber falou tudo muito bem explicado. Obrigada, Kleber. E a gente então vai ficando por aqui. Tá? Se alguém tiver dúvida, me manda. Provavelmente quinta-feira a gente faça uma outra live aí com outro tema. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser mandar, pode me mandar aí pelas redes sociais, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, espero que tenham aproveitado. Foi uma verdadeira aula. Quem perdeu vai ficar gravado, tá? Nos canais aí. É só você acessar e assistir novamente. Se colocar em prática alguma atividade, me marca lá. Vou adorar ver. Ok? Beijo. Tchau.